papo sério agora, entre eu e você. Tu já percebeu como as coisas aí na sua casa vêm aumentando o preço cada vez mais? Como, por exemplo, o seu pão que você compra no dia a dia, ou até mesmo o carro que você compra tá cada vez subindo mais? E você já parou para se perguntar por que isso está acontecendo com você? E é sobre isso que eu vou falar com você, ok? Como o mercado dos Estados Unidos, como o mercado de juros deles, como tudo em volta deles acaba relacionado com a gente aqui no Brasil, provoca consequências drásticas e como isso vai continuar acontecendo, porque como você já deve estar sabendo, a taxa de juros sai hoje, por sinal, eu acho que vai aumentar mais ainda, e aumentando isso vai trazer sérias consequências, principalmente pra gente aqui do terceiro mundo, como no Brasil, ok? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que vai me ajudar muito, deixa aquele like e vem ver o vídeo que hoje é muito interessante. Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da All7. Meu nome é Luca. Normalmente eu trago vídeos sobre o mercado financeiro, como operar nele, como funciona, como as coisas internacionais podem interferir nas ações aqui do Brasil, né, nas criptomoedas, nas moedas estrangeiras, no real em si, enfim, tudo isso eu abranjo aqui no meu canal. Mas a questão agora é, nesse vídeo em si, como a taxa de juros que está aumentando nos Estados Unidos está influenciando a gente aqui no Brasil. Bem, você já deve ter visto, né, que as coisas não param de aumentar o preço. Cada vez mais está mais difícil de comprar. Cada vez mais o seu poder de compra está abaixando. Isso é consequência direta do que acontece no mundo também. Então a gente está vivendo agora uma guerra que já se tornou global. Antes era local entre Rússia e Ucrânia, mas já se tornou global porque as consequências estão englobando todo mundo. Temos também inflações muito altas no mundo por conta do Covid que aconteceu. E temos relações políticas que vai mudando no decorrer dos anos. Por exemplo, Bolsonaro era mais próximo da Rússia, agora Lula está mais próximo aqui da América do Sul. Isso vai interferindo, vai mudando aqui no seu poder de compra do Brasil, tá? Tudo isso interfere, tudo é esquisito. Mas nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. A taxa de juros nada mais é do que a taxa básica de juros definida pelo Banco Central aqui do Brasil, ok? É através dele que a gente tem então nossos parâmetros para empréstimos, para juros, para financiamentos, enfim, tudo isso em volta dessa taxa de juros, ok? E o que acontece? Como lá nos Estados Unidos essa taxa de juros vem aumentando, a fim de tentar controlar essa inflação, que é decorrente tanto do Covid quanto da guerra que está acontecendo no mundo, tudo isso resulta nessa inflação mais alta e logo a taxa de juros mais altos para tentar compensar isso. Só que isso resulta gravemente consequências para você que mora aqui no Brasil. Por exemplo, ao aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, significa que o dólar está aumentando mais seu valor. Então, por exemplo, se a gente for aqui antes comprava $1 por R$5, por conta desse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, provavelmente daqui a 2 anos, $1 vai estar valendo R$6, R$7 por conta dessa consequência, tá? Eles estão valorizando a moeda deles. E quando se valoriza a moeda deles, o que acontece aqui pra gente? Duas coisas. Primeiro, importação. Tudo que a gente compra deles e leva aqui até o Brasil vai estar muito mais caro. Porque se você comprava algo por $10, por exemplo, esse copo aqui por $10, ele valia R$50. Daqui a um ano, esse mesmo copo, por mesmos $10, vai estar valendo R$60, R$70 por conta da valorização da moeda deles e da nossa desvalorização, porque a nossa economia está um pouco mais fraca que a deles, tá? Então essa é uma relação bem básica de importação. Então, por exemplo, as principais importações que o Brasil tem nos Estados Unidos, importamos várias coisas, mas as principais que afetam diretamente a nossa comida do dia a dia são os adubos e fertilizantes. Nós somos os principais importadores deles sobre isso e isso interfere diretamente na colheita do nosso plantio. Por quê? Porque adubo e fertilizante vai servir para o nosso plantio, para a nossa soja, para o nosso trigo. Ele dura mais e tem mais resultado aqui, logo mais comida para a gente. Mas se aumentarmos o valor do adubo e do fertilizante, por conta dessa taxa de juros que acontece lá fora, o nosso resultado final é o que? São comidas mais caras, ou seja, mais inflação pra gente aqui no nosso dia a dia. E não para por aí também, nós importamos muito combustível lá de fora, desde óleo até minerais em si também. Tudo isso a gente importa dos Estados Unidos, importa em muita quantidade. Então, se a gente acaba importando com essa valorização do dólar, logo pagaremos mais pela mesma quantidade. Logo, o nosso preço aqui dos combustíveis vão aumentar consequentemente disso. E óbvio, aumentando o combustível vai aumentar o nosso valor de uma locomoção até outro lugar. Por exemplo, aqui de São Paulo até a praia. Isso vai aumentar o valor porque o combustível está mais caro. É o mesmo raciocínio que a gente pode usar, por exemplo, para a entrega do nosso produto. Por exemplo, comprei esse copo aqui de Belo Horizonte para chegar no São Paulo. Antes custava R$30 por conta do combustível. Se o combustível aumenta, vai aumentar R$40 o frete para chegar até São Paulo. Então tudo isso interfere diretamente para você. Você está entendendo? Você está entendendo como uma coisa relaciona com a outra aqui? É tudo uma cadeia que funciona com interligações assim que no final você está
no centro de tudo isso? E não para por aí. Porque assim, tudo bem, vamos parar de importar que o problema é resolvido, vai estar o preço ali justo na teoria, né? A gente não vai estar pagando mais caro e tá tudo super tranquilo. Só que, primeiro, nós precisamos importar. Lembra que eu disse que tem duas coisas principais que afetam a taxa de juros justamente aqui no Brasil, que é a primeira, a importação, e a segunda, a exportação. Por quê? Porque, como eu disse, se o dólar vai estar valendo mais no futuro, por que eu, como produtor aqui, vou vender para o Brasil? Se, por exemplo, eu vou vender esse copo que eu produzo aqui no Brasil por R$10, sendo que eu posso vender para os Estados Unidos pelos mesmos $10, que vale 5 vezes mais. E não só isso, como a taxa de juros está aumentando, provavelmente que esse dólar aqui vai valorizar mais. Então, quando eu for vender no futuro esse copo aqui, vai estar valendo 60, 70 reais, os mesmos $10, os mesmos R$10 que eu venderia aqui no Brasil. Entende o que está acontecendo agora e como isso afeta justamente você? Então, como consequência desse aumento dessa taxa de juros, você vai começar a perceber que o mercado financeiro em si cada vez piorando o seu resultado. O que eu quero dizer? Ações caindo, são empresas cada vez mais desligando seus funcionários, demitindo eles. Vai ver o dólar e o real cada vez mais disparando de diferença, ou seja, o dólar valorizando e o real desvalorizando. Não só a gente, mas também outras moedas em si. O euro também vai desvalorizar perante o dólar. A gente vai vendo componentes de peças, por exemplo, de carro cada vez mais caro aqui para importar, ou seja, cada vez carros mais caros. Por exemplo, hoje, para você comprar um carro zero no Brasil, o carro mais barato para você comprar é um Renault Kwid, que é basicamente esse carro que eu mostrei para vocês aqui, que antes valia 40, no máximo 50 mil, já está valendo 70. É um carro assim que eu acho um absurdo valendo esse preço aqui, porque é o mesmo preço assim, se a gente definir $70 mil nos Estados Unidos, a gente consegue comprar carros mais de luxo, por exemplo, o próprio Tesla, que aqui no Brasil custa mais 400, 500 mil reais, lá a gente compra por $70 mil. Entende a questão? Mas você converte o dólar e valoriza mais. Mas a questão é o poder de compra que a população tem sobre o seu país, entende? O mesmo $70 mil é o mesmo $70 mil nosso aqui que a gente devia estar utilizando e comprando, tendo o mesmo poder de compra que o do pessoal dos Estados Unidos. Só que o que acontece? Nós não temos, logicamente. E o que acontece? A gente acaba pegando coisas piores pra gente. E qual seria a solução pro Brasil, então, pra gente tentar reduzir essa inflação que vai ter aqui no Brasil, pra tentar reduzir esses danos catastróficos que teremos aqui no país? Essa parte deixa mais pros economistas profissionais mesmo definirem, mas eu posso dar um exemplo, pelo menos. Poderia muito bem começar a fazer novas relações com outros países, por exemplo, da Ásia, e importar produto deles. Coisa que o Bolsonaro fez, por exemplo, com a Rússia. No caso, ele acabou importando um diesel mais barato, enquanto o diesel aqui estava muito mais caro. O que aconteceu? Tivemos um preço médio mais baixo no mercado, reduzindo nosso preço de combustível. É a mesma ideia que o Lula agora pode usar com outros países aqui, por exemplo, da Ásia, por exemplo, Índia, que não para de crescer e o poder de compra deles é baixo, né? O dinheiro da Índia tem um valor muito baixo, mesmo comparado com o preço do real. Então a gente poderia importar produtos deles, produtos da China. São tudo países assim que a gente tem um poder de compra maior. Resultado, vai ter uma importação mais barata, produtos mais baratos chegando e logo controlar um pouco mais essa inflação, consequentemente, ok? Aí entraremos em outros detalhes também depois, de outros problemas, como importar tantos produtos baratos vai acabar afetando a economia local. Mas isso a gente deixa para outro vídeo destacar, estamos resolvendo um problema de cada vez. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido, espero ter gostado do vídeo, que tenha entendido sobre o assunto. Não é um vídeo muito normal que eu faço aqui no canal, mas eu gosto de falar desses assuntos, acho muito interessante. Então se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e bora pro próximo vídeo que vai ser muito mais interessante que esse. Até a próxima. Fui!